Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o Anderson Batista no YouTube, sejam muito bem-vindos. O Náutico empatou com o Novo Horizontino, jogando em São Paulo, um empate em 2-2. A equipe alvirrubra esteve por duas vezes à frente do marcador, mas acabou não conseguindo segurar esse resultado. Então o Náutico ele desperdiça, na minha opinião, esses pontos que foram deixados lá no Jorjão, em Novo Horizonte, e aí acaba ficando ainda na parte de cima da classificação da Série B. Né? Se não fosse a derrota para o Fortaleza, um empate pelas circunstâncias do campeonato é aceitável, mas o jogo em si o Náutico poderia ter vencido esse confronto. A gente vai falar dessa partida e convido todo mundo a estar conosco dentro do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, não perde tempo. Se inscreva dentro do nosso canal, deixa o like nesse conteúdo, comenta à vontade sobre esse empate do Náutico fora de casa e, claro, compartilha para geral para que outros torcedores do Timbu possam acompanhar o nosso trabalho. Pois bem, um jogo onde o Náutico teve dificuldades no início, né, nitidamente. A gente percebeu que o Novo Horizontino estava conseguindo contra-atacar, né, as investidas do Náutico ao ataque. O Náutico chegava até o meio de campo, avançava um pouco, mas a equipe paulista recuperava essa posse e sempre nos pés do Rômulo, né? Como é importante esse meia para a equipe do Novo Horizontino. Um cara da puxada do contra-ataque, não é um 10 clássico, é um cara, né, de mais movimentação e conseguia, na base da velocidade, né, fazer com que o Novo Horizontino pudesse contragolpear o Náutico em inúmeras oportunidades. E era a dinâmica do jogo no início, né, de um Novo Horizontino que estava apostando nesse tipo de jogo, o Náutico que tinha muitas dificuldades de permanecer com a posse da bola. Até que a metade do primeiro tempo ela vai equilibrando as ações da partida, o Náutico vai conseguindo ficar um pouco mais com a posse, e o Novo Horizontino, que até então vinha apostando nesses contragolpes, foi uma equipe que acabou diminuindo esse ritmo de velocidade da puxada de uma transição ofensiva mais rápida. E o Náutico chega ao seu primeiro gol com o Dodô. Né? Para mim foi o principal personagem do Náutico nessa partida, mais uma vez, além da boa movimentação que ele consegue dar à equipe alvirrubra, ele acabou hoje sendo o artilheiro do time, né, marcando os dois gols. Ele marca esse primeiro gol aos 31 minutos da primeira etapa e dá ao Náutico uma vantagem importantíssima dentro do jogo. Né, o Dodô, de fato, né, puxando essa responsabilidade para si, é um atleta de suma importância, né, para esse time. É uma cobrança de falta, uma bola parada, né, e como é importante, né, a bola parada para tentar destravar algumas situações de jogo quando você não tem tantas alternativas assim. Né? E foi quando o Dodô ainda contou com o desvio do jogador do Novo Horizontino e o Náutico esteve em vantagem. Só que o Novo Horizontino chegou ao empate. O Novo Horizontino ele acaba marcando, né, o seu gol. O Náutico ele, né, vacila, né, e poderia já ter tomado um primeiro gol do Novo Horizontino no primeiro tempo. O Náutico chegou a marcar, teve gol anulado, o Novo Horizontino também. E tem alguns pontos que também a gente vai abordar daqui a pouquinho em relação a essa defesa alvirrubra. O Novo Horizontino empata nessa partida. E aí, o jogo no segundo tempo volta com uma postura diferente do Novo Horizontino. O Novo Horizontino é uma equipe que busca ter mais um pouco da posse, mas continua com a característica de sair em velocidade. Isso só se perdura ali por até os 15 minutos. Depois o Náutico consegue mais uma vez equilibrar as ações. E depois o Náutico chega mais uma vez ao gol da virada com o Dodô. Né? Dodô muito participativo, um cara que viu, né, na bola parada hoje uma alternativa para colocar o Náutico no jogo. E foi numa belíssima cobrança de pênalti, né, que o Dodô conseguiu, né, virar o jogo novamente para a equipe alvirrubra. Só que 2 minutos depois, né, numa puxada de uma jogada em velocidade, o Rômulo aciona o Robson. O Robson, que já havia marcado um gol anulado para o Novo Horizontino,
Desta vez o gol valeu, a defesa do Náutico parou, uma investida pelos lados do campo e um belo passe, né? Achando aí um bom cruzamento para o Robson. Robson acaba marcando esse gol e dá esse empate à equipe do Novo Horizontino. Depois a partida, antes mesmo desses gols que citei, já havia caído de um certo rendimento. No final também houve uma queda de rendimento, nem tantas chances claras assim de situações que pudessem mudar o placar. E no mais foi um Náutico que, como eu disse há pouco, né, teve duas oportunidades importantíssimas, né, de estar à frente do placar. Não digo que administrar, né, mas jogar de acordo com o resultado. O Náutico não fez isso, né, e acabou cedendo por duas vezes esse empate à equipe do Novo Horizontino. Como é temerária, né? A zaga do Náutico com a presença do Wanderson. Em muitas situações é um jogador que deixa a desejar. O Náutico hoje teve muitas dificuldades no lado direito, né, em especial no lado defensivo. Não à toa as trocas, né, do técnico Hélio dos Anjos junto com o Guilherme dos Anjos no setor. Entrada do Felipe Saraiva, entrada do Júnior Todinho, o Náutico até para tentar dar uma ofensividade pelos lados, né, de um Victor Andrade que hoje fez uma partida regular, não foi aquele destaque da equipe, né, esperava-se até um pouco mais do jogador. E o Náutico ainda sente essa falta de um camisa 9, né, nítido, né, por mais que o Derek se empenhe em campo, mas a gente percebe que há esse déficit em relação a esse Náutico, né, de ter um camisa 9, de ter um cara goleador, de ter um cara mais centralizado no ataque. O Náutico ele conta com um Derek que funciona praticamente como um segundo atacante, sem ter o primeiro atacante, sem ter a referência. Né, e isso dificulta em muitas situações, né, uma jogada onde o Náutico pode construir para uma situação que não vai ter um definidor lá na frente. Então 2-2, jogando fora de casa, pelas circunstâncias que a gente citou anteriormente do campeonato, um resultado aceitável, mas pelo jogo, o Náutico poderia ter tirado proveito desse Novo Horizontino, que não é um exímio mandante da Série B, e poderia ter feito seu resultado de vitória e se aproximado ainda mais, né, do grupo de cima, já que o Vila perdeu e o São Bernardo junto com o Sport, em confronto direto, acabaram empatando. Então, 2-2, próximo compromisso do Náutico é contra o Vila Nova, fora de casa, no próximo sábado, às 19 horas no Oba, né, um confronto contra o líder da competição, né, e um desafio que pode colocar o Náutico em boa situação dentro da Série B. Em caso de um bom resultado jogando fora de casa, o Náutico pode, quem sabe, se aproximar do Vila, se aproximar do São Bernardo, se aproximar do próprio Sport na classificação. Então é um jogo de suma importância, mais um, né, daquela sequência de partidas que falávamos em relação ao Timbu, de jogos que o Náutico fará contra adversários da parte de cima da classificação, da primeira faixa da classificação, onde se encontram ali praticamente os 10 primeiros colocados do campeonato. Então, destaque individual para Dodô, né, e o Náutico com esse empate e esse ponto arrancado jogando fora de casa. Agora eu vou contar com a participação do torcedor alvirrubro aqui dentro do canal, as impressões desse Náutico, né, desse empate em 2-2 contra o Novo Horizontino e as perspectivas pensando nessa semana cheia de atividades e já visando o próximo compromisso contra o Vila Nova. Eu sou Anderson Batista, futebol pernambucano é aqui e claro, a qualquer momento a gente volta com mais novidades dentro da nossa plataforma. Forte abraço, cuidem-se bem e até a próxima. Valeu!